Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Meu nome é César e este é o Leituras do César. Hoje eu vou falar de um livro muito interessante que eu tenho em mãos aqui, As Avessas, de Joris Karl Huysmans. Esse livro foi publicado em 1884, a edição que eu tenho em mãos aqui é dessa coleção de clássicos da Penguin Companhia e com a tradução do poeta José Paulo Paes. É uma tradução muito boa, muito fluida e tem também aqui um texto introdutório dele que ajuda vocês a compreender um pouco desse texto que é bastante complicado. Outra coisa que eu achei já interessante aqui é que o nome desse autor, apesar dele ser francês, ele é um nome mais germânico, é um nome que depois eu via descobrir aqui que ele é flamengo, ou seja, da Bélgica. Afinal de contas, o pai desse escritor, o pai do Huysmans, nasceu na Bélgica e a mãe é francesa. E o autor mesmo, ele nasceu na França, ele nasceu em Paris, então ele tem essa educação francesa, mas ele tem esse nome que não é um nome francês, né? É um nome belga, né? Huysmans, é um nome flamengo. Eu tive que pesquisar um pouco para saber como pronunciar o nome desse autor e resolvi pronunciar dessa forma meio francesa mesmo, Huysmans. Então, vocês se segurem aí com esse nome, com essa pronúncia mesmo, né? Mas não foi só o nome do autor que me fez sentir um certo estranhamento. Na verdade, o romance como um todo me causou um estranhamento muito grande. A leitura eu descreveria, não sei exatamente que adjetivo usar, mas eu falaria que é uma leitura meio esquisita, sabe? Porque é uma leitura que ela é um romance que não se parece com nenhum outro romance que eu já tenha lido. Ele tem uma cara muito própria. Por isso eu já vi ele sendo descrito até como um clássico cult, porque não existe nenhuma obra muito parecida com essa, né? O que a gente tem aqui, na verdade, é um romance que não tem um enredo muito bem desenvolvido. Num romance, em geral, a estrutura de um romance envolve personagens que se participam de um enredo com um começo, meio e fim. Então, toda a ação dos personagens ali vai gerar essa trama, e essa trama, no final das contas, ela é desenlaçada, né? Ela termina, ela se conclui. Aqui a gente não tem muito isso, não. O próprio autor, ele escreveu um prefácio em 1903, isso, ou seja, quase 20 anos depois que ele publicou o livro, explicando que ele queria fazer com esse livro uma coisa nova. Ele queria ampliar os limites do romance, ele queria desenvolver a forma de romance, fazer algo completamente novo e que não tinha sido jamais visto. E eu posso falar para vocês que ele consegue fazer isso aqui muito bem. Como eu falei, essa aqui é um livro bastante esquisito de ser lido. E, de uma certa maneira, eu achei até um livro meio maçante de ser lido, porque ele faz muitas referências, ele tem muitas referências. Ele faz referências a escritores antigos, isso lá da Grécia, não, de Roma. Ele faz referências a escritores da Idade Média, ele faz referências a escritores contemporâneos, né, no caso da época dele, faz referências a termos da biologia, a termos da botânica, fala de história, ele tem um pouco de tudo aqui. E é muita referência. Então é um livro que ele é bastante culto, e para entender, né, para você poder acompanhar, né, não importa o grau de referência que você tem, muita coisa que a gente acaba não pegando. Eu mesmo, muita coisa que tem dentro desse livro, eu não acompanhei. Então essa parte pode ser um pouco difícil de ler, mas eu acho que o romance como um todo ele tem um interesse enorme de ser lido. E para vocês perceberem aqui, olha só, eu fiz várias anotações aqui dentro desse livro. Obviamente eu não vou poder falar de todas, né, porque esse aqui é um vídeo bastante curto, mas é um livro que ele tem um interesse, pelo menos pessoal, muito grande, e eu gostaria de falar um pouco mais a respeito dele. Então aqui a gente, como eu já falei, é um livro sem enredo e que ele só tem um único personagem, que é o Jean des Esseintes. O Jean des Esseintes é uma pessoa que pertence a uma nobreza francesa. Vocês devem lembrar que na Revolução Francesa, os nobres, aquela nobreza que estava associada ao antigo regime, ela foi destituída de seu poder, e o des Esseintes pertencia a essa nobreza. A família dele pertencia a essa nobreza. E depois da Revolução Francesa, eles perderam totalmente o seu prestígio político e social.
Alguns perderam a sua vida, outros perderam a sua fortuna, mas a família do Des Esseintes ficou ali no meio termo, em que eles não perderam totalmente a sua fortuna, perderam apenas a sua vitalidade política e o seu prestígio social. Então ele deixa bastante claro que esse personagem vai ser o último personagem da linhagem dele. Então ele é praticamente uma metonímia da nobreza que está desaparecendo da França. Porque ele não vai ter filhos, ele é uma pessoa doente e ele é uma pessoa fraca. E o autor começa a descrevê-lo, né, o narrador da história começa a descrevê-lo como comparando com seus antepassados. Então, seus antepassados eles eram pessoas fortes, com aquela compleição, né, cândida, que eram pessoas assim muito corajosas e fortes e que tinham valor e tinham prestígio, enquanto ele é uma pessoa fraca, anêmica e doente. Então ele sofre de uma condição psicológica que é descrita aqui simplesmente como sendo uma coisa chamada nevrose, que eu não sei exatamente o que é, mas me parece que é aquela coisa que é bem do final do século XIX mesmo, daquela pessoa assim que tem aquela condição de histeria ou aquela condição de neurose. Então ela tem basicamente assim um cérebro bastante fraco e isso acaba marcando a existência dele, né? Ele sabe que justamente por causa disso, por causa dessa doença, ele não vai viver muito e por isso ele nem mesmo se preocupa em constituir uma família ou trabalhar ou fazer qualquer coisa. Então esse personagem ele tem uma educação num colégio católico, ele tem uma educação bastante clássica e depois que ele termina a escola ele tem que entrar na vida normal, né, na vida em sociedade. E é esse momento que é bastante interessante porque ele se desaponta terrivelmente assim com a vida em sociedade, porque ele acha tudo muito chato, ele acha o mundo moderno muito banal, as pessoas elas são sem graça, elas são hipócritas, então ele usa todos os adjetivos possíveis aqui. Eu vou ler um trechinho para vocês entenderem um pouco mais o sentimento que esse personagem tem. Olha só, isso aqui é na página 72, bem no comecinho do romance mesmo. Ele está falando que ele, pouco a pouco, ele foi abandonando, né, os seus antigos amigos, aqueles amigos, né, da farra, do jogo, né, dos lazeres, para aproximar-se dos homens de letras com os quais seu pensamento deveria encontrar maior afinidade e sentir-se mais à vontade. Foi um outro malogro, revoltou-se com os juízos rancorosos e mesquinhos deles, com a sua conversação tão banal quanto uma porta de igreja, com seus discursos enfadonhos a julgar o valor de uma obra em função do número de edições e dos lucros de vendas, ao mesmo tempo, pois reparam nos livres pensadores, nos doutrinários da burguesia, gente que reclamava todas as liberdades para poder estrangular as opiniões alheias, ávidos e descarados puritanos cuja educação ele estimava inferior à do sapateiro da esquina. Então vejam vocês que esse personagem é totalmente desiludido, ele é muito jovem ainda, mas ele já está totalmente desiludido com a sociedade. Ele acha tudo muito banal, ele acha tudo muito hipócrita, ele acha tudo muito sem graça, ele acha que as pessoas não têm nada a oferecer para ele. E numa situação dessa ele resolve que ele quer se retirar do mundo, que ele não quer mais, que ele quer se isolar do mundo, que ele não vai mais querer viver a vida ali no meio da cidade de Paris. Então o que ele faz é vender um castelinho que a família dele tinha e compra uma propriedade menor nos arredores de Paris. Ele resolve morar nessa pequena propriedade sozinho. Então ele vai morar sozinho, mas ele não vai morar mais ou menos como se fosse um monge, ou ele vai viver uma vida simples no campo. Não é isso que está falando aqui. O que ele vai fazer, na verdade, é viver dentro dessa propriedade, mas desfrutando ainda dos benefícios da sociedade moderna. Então ele vai ter aí uma soma considerável de dinheiro para gastar ao longo da sua vida. Ele sabe que ele não vai ter filhos, porque ele é doente, porque ele não tem condições de criar um filho, né? Ele não tem nem condições de conceber um filho. Então ele resolve usar todo o seu dinheiro para viver uma vida com mais mordomia, porém sozinho. Então tem uns momentos muito interessantes aqui, quando ele está preparando a casa dele para ele morar. Obviamente ele é um nobre, né? Então ele precisa de empregados, ele tem um casal de servos da família, né? de criados da família, que ele resolve levar para essa nova propriedade, mas ele não quer ter contato nenhum com essas pessoas. Então ele instala
Ele instala o casal num determinado lugar da propriedade e ele não quer ouvir barulho, ele não quer ouvir o barulho dessas pessoas, ele quer simplesmente esquecer que essas pessoas existem e ele inventa vários métodos para que as coisas sejam feitas para ele, né? Para que a comida venha para ele, né? Sem ele precisar ter nenhum tipo de contato humano. Então ele está bem longe de ser aquele santo, né? O santo, aquela pessoa que ela simplesmente abdica da vida no mundo e resolve dedicar sua vida a Deus ou dedicar sua vida a Buda, né? A contemplação, a transcendência. Que ele não está querendo nenhum tipo de transcendência. Ele simplesmente está querendo viver a sua vida sozinho e a sua única forma de transcendência, que eu não sei nem se dá para se falar de uma transcendência aqui, é a contemplação estética. Então ele quer trazer para sua companhia os melhores livros, ele quer fazer com que a sua casa fique decorada de uma maneira que seja muito bonita, então ele traz vários objetos também de arte, ele traz antiguidades, várias coisas ali que ele acha super bonito. Então ele quer viver mais ou menos essa vida de dandy, mas não é o dandy que vive na sociedade, não é o dandy que vive na cidade, mas é uma espécie de dandy hífen monge. É uma vida mais de contemplação solitária, mas é uma contemplação sensorial e intelectual da arte e da estética como um todo, né? Isso é muito interessante, isso é uma coisa muito curiosa desse livro aqui. Mas por que eu decidi ler esse livro no final das contas? Esse livro estava já sentado na minha estante assim, desde o ano passado, e eu não tinha pegado para ler ainda, mas eu comprei esse livro assim que eu terminei este livro aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar dele. É Submissão, do Michel Houellebecq, que é um outro escritor francês, é um escritor contemporâneo. Esse livro aqui foi lançado em 2015, né? Ele foi lançado num contexto que era muito interessante. Eu não sei se vocês lembram desse evento que aconteceu. Em 2015 houve atentados na França contra uma revista chamada Charlie Hebdo, em que alguns islamistas invadiram a redação dessa revista e mataram alguns funcionários ali em retaliação a uma charge que havia sido publicada naquela revista algumas semanas antes, que eles consideravam blasfema, né, contra o profeta Maomé. Então, em retaliação a esse fato, eles invadiram e mataram algumas pessoas. E esse livro foi lançado assim na mesma semana. Então foi um verdadeiro rebu que aconteceu quando esse livro foi lançado, porque ele trata de um tema bastante interessante, né? Ele é um romance que é um romance distópico. A história dele se passa em 2022, ou seja, foi no ano passado, no mesmo ano que eu li, inclusive, esse livro. Veja que interessante. E nós temos aqui vai ter eleições na França, eleições para presidente da França. E de um lado nós temos uma personagem que existe de verdade, que é a Marine Le Pen, que é uma política que é na França associada à extrema-direita. E de outro lado nós temos um partido novo que foi criado, que é a Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana era um partido islamista cuja criação foi autorizada, porque, segundo o Estado laico francês, não pode ter nenhum tipo de partido político com conotação religiosa, mas dentro desse livro foi permitida a criação desse partido, e esse partido estava em segundo lugar, enquanto a Marine Le Pen estava em primeiro. Então, a esquerda francesa, a esquerda socialista francesa, ela sabe que a Marine Le Pen vai ganhar, então ela resolve se aliar aos islamistas para que possa ser revertida essa eleição. E assim acontece, né? Em vez de ser eleita Marine Le Pen, vai ser eleito lá um islamista, né? Um islamista que ali é considerado meio moderado. E aí o protagonista aqui de Submissão é um intelectual, é um professor da Universidade de Paris 3, que é especialista na obra do Huysmans, que quando eu li essa obra eu não conhecia o Huysmans, eu nunca tinha nem ouvido falar do Huysmans, e a primeira vez que eu ouvi falar aqui foi nessa obra. Então a gente tem esse personagem que é um cara de classe média, um intelectual, e que ele se contenta, a sua vida, ele tem uma vida bastante, eu não gosto de usar essa palavra, mas ele tem uma vida bastante medíocre no final das contas, né? Porque ele não tem
nenhuma aspiração filosófica, a sua vida não é movida por nenhum tipo de filosofia, ele não tem nenhuma aspiração de transcendência, nem nada. Ele não tem nenhum ideal político, ele não tem absolutamente nada. Então ele é um personagem que se contenta muito em duas coisas, né? Em pegar a aluna, todo ano ele tem um romance diferente com uma aluna. Em segundo lugar, ele gosta de comer comida congelada, né? E esses são os dois únicos prazeres que ele tem na vida dele. Mora num apartamento pequenininho e a vida dele é mais ou menos essa, né? Então, uma vida mais ou menos da classe média francesa, laica, enfim, contemporânea, né? Então esse personagem, a sua única luta da vida é fazer com que a sua vida seja sempre igual, siga sempre aquele rumo em que ele possa se beneficiar da sociedade, em que ele possa continuar, enfim, vivendo a sua vida. E ele me parece ser justamente aquele tipo de pessoa que o Desessante, em As Avessas, detesta, aquela pessoa que ele rejeita, aquela pessoa assim que ele tem cultura, ele é uma pessoa bem lida, ele tem uma formação, ele tem uma educação, porém é aquela pessoa que não tem nenhum tipo de ideal. O François de submissão, em algum momento, quando o mundo ao redor dele já está começando a mudar, as coisas ali já não eram mais como haviam sido antes, ele não sabe muito bem o que fazer, ele se sente meio perdido, ele não se sabe mais como ele vai se encaixar nesse mundo novo, nessa França islâmica. Então ele resolve recorrer à única pessoa que é um modelo para ele, alguém que pode ajudá-lo a alcançar algo que seja mais que a vida dele, que é o próprio Huysmans. Então ele resolve emular a vida do Huysmans. O Huysmans, em 1895, aliás, não, em 1892, perdão, ele vai se converter ao catolicismo. Então ele era aquele típico intelectual francês laico que não tinha nenhuma religião, mas em 1892 ele se converte ao catolicismo e, muito estranhamente, ele se converte ao catolicismo um ano depois de ele ter escrito um romance sobre satanismo. E ele se tornou um católico muito fervoroso. Ele viaja até o sul da França e ele resolve passar uma temporada dentro de um monastério, né, no sudoeste da França. Depois ele saiu por algumas questões políticas também, mas ele foi católico até o final da vida dele. Então o François de submissão, ele tenta alcançar essa sublimação, essa transcendência, então ele também vai até o mesmo mosteiro no sul da França em que o Huysmans ficou uma temporada, numa tentativa de também dar algum tipo de sentido para a vida dele, que aquele sentido estava se perdendo, já que ele não sabia mais qual era o papel dentro daquela nova sociedade, né? E ele falha miseravelmente, né? Diferentemente do Huysmans, que consegue aí uma conversão, possivelmente uma redenção para ele, o François não consegue. Ele está muito apegado à sua vida terrena, ele está muito apegado à sua vida sensorial e não consegue fazer nada muito transformativo na sua vida, né? E justamente nesse momento ele percebe que a saída para ele é se converter ao islamismo. Então, em vez de ele alcançar essa redenção através do catolicismo, ele encontra uma espécie de, entre aspas, redenção através da sua conversão ao islamismo. Porque no final das contas, a sua conversão ao islamismo permitiria que ele mantivesse a sua vida exatamente como ela era antes. Então ele voltaria a ser professor da universidade, ele voltaria a poder pegar alunas e se casar com, de repente, uma novinha, já que o casamento com menores de idade ele passa a ser permitido, né, diante da lei islâmica. E ele passa a ter a sua vida cômoda, ele retoma a sua vida cômoda, a sua vida medíocre, porém cômoda. Então é bastante interessante essa obra. Recomendo que vocês leiam, né? Submissão tem uma tradução já em português, vocês conseguem achar por aí, recomendo a leitura, né? Bom, como vocês devem ter percebido, o Huysmans e o personagem que ele criou, o Desessante, eles têm bastante em comum, né? Os dois resolveram se isolar do mundo em algum momento de suas vidas, numa tentativa de alcançar uma transcendência, ou seja, de transcender esse mundo comum, um mundo banal, o mundo das relações sociais,
Mas eu acredito que as semelhanças entre os dois elas param por aí, porque o caminho que o Desessont vai buscar é muito diferente do caminho que o Huysmans, né, que vai procurar na religião uma forma de transcendência. Esse personagem Desessont ele vai se contentar com ter experiências estéticas. E prestem atenção que eu não estou falando aqui de uma vida hedonista, não é que ele vai ali para uma casa em que ele vai satisfazer todos os seus desejos carnais e que ele vai viver todos os tipos de extravagância. Não é exatamente isso que ele está querendo. Ele está querendo pegar todas as suas melhores experiências, os melhores livros, os livros que ele considera os mais interessantes, os livros que têm alguma coisa que de alguma maneira falam com ele ou que emanam alguma coisa da personalidade dele. E eu queria só fazer esse comentário porque em inglês o título desse livro é Against Nature, que é contra a natureza. Ou seja, a gente tem aqui esse personagem que está fazendo tudo aquilo que é contrário à natureza. Então, todas as suas preferências estéticas, elas têm alguma coisa a ver com negar a natureza. Ele passa um capítulo inteiro falando das obras de um cara que é o Gustave Moreau, que é um pintor, né, um desenhista, um artista plástico que estava muito associado à ideia do sonho, de criar fantasias, né, de criar cenários de sonho, criar cenários que desafiam a realidade, que desafiam o corpo. Outro escritor outro artista plástico que ele gosta é o Odilon Redon, que também faz umas obras que desafiam completamente a realidade, né, que desafiam a própria natureza, a existência da natureza. E ele vai repetindo esse padrão em vários capítulos. Os capítulos assim são basicamente descrições das suas preferências. Então tem um capítulo que ele vai começar a falar de plantas, né? Ele quer ter plantas dentro da sua propriedade e as plantas que ele escolhe são plantas em primeiro lugar, que não são plantas que são nativas da França. Ele escolhe plantas exóticas que vêm de vários lugares do mundo. Então ele pega, por exemplo, uma planta carnívora que ele acha que é uma planta que desafia, né, a lógica da natureza, né? Porque a gente vê as plantas como se fossem que elas dão vida, né? Que elas permitem a existência da vida. Mas quando a gente vê uma planta que mata, né, que mata um animal, isso para ele é uma coisa completamente maluca, né, que desafia a própria natureza. Então ele se interessa muito por isso. Em outro capítulo, ele pega uma tartaruga e ele recobre essa tartaruga o casco dessa tartaruga é um negócio bizarro, assim, mas ele recobre essa sua tartaruga com ouro e pedras preciosas. Então ele tem uma tartaruga viva que ela deixou de ser a tartaruga natural, a ela foi incorporada essa coisa do luxo, né, do requinte ali, né? Ela se tornou não uma tartaruga com aquela casca natural, mas uma tartaruga com um casco de ouro, com um casco de pedras preciosas. Esse capítulo ele é muito interessante, assim, porque o próprio Desessont, nesse capítulo, recebe um chamado da natureza. Então ele sente uma dor de dente muito forte, muito forte, e aquela sua vontade de estar sozinho desaparece imediatamente. Então a primeira coisa que ele faz é correr para a cidade. Ele está com uma dor insuportável e ele está tão assim desvairado pela dor que ele nem se dá o trabalho de escolher um profissional muito competente. Ele vai no primeiro açougueiro que ele vai achar, porque ele quer resolver aquilo o mais rápido possível. Então você vê que é um prenúncio de que ele não vai conseguir simplesmente superar a natureza, porque ele está atrelado à natureza, né? Ele é um ser natural também. Isso acontece mais ou menos no começo. E quando ele volta para casa, ele encontra a tartaruga morta. Então você já percebe que aquele projeto dele de ter, né, de superar a natureza através de experiências estéticas, e não apenas experiências estéticas, não é aquela coisa bonita que você sente quando você vê um pôr do sol, mas é uma experiência que ela foi criada pelo homem, é uma experiência artificial que vai proporcionar ali uma sensação de não somente de estética para o Desessont, mas é um requinte dele, né? É uma percepção da estética como algo bastante cerebral, como uma coisa que é sempre mediada
pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios conceitos que ele vai colocando em cada parte da sua vida, né? A imaginação para ele é algo muito melhor do que a experiência em si, né? Imaginar alguma coisa é muito melhor do que vivenciar aquilo, né? Em determinado momento ele vai querer viajar para Londres, né? Depois de ler um livro do Charles Dickens, ele resolve viajar para Londres, ele quer se sentir como Londres, né? Como é Londres, ele quer ver Londres com seus próprios olhos. Mas durante o caminho ele vai até Paris, ele está ali esperando para em algum momento poder pegar o barco para cruzar o canal, ele vai num restaurante inglês ali, ele vê algumas pessoas, ele fala, não, já deu, já tudo bem, vou voltar para casa, porque ele sabe que se ele for para Londres, ele vai se decepcionar com aquela experiência, porque a experiência em si ela não é tão boa quanto a imaginação de ter aquela experiência, né? Londres nunca vai poder se comparar com aquela imagem que ele tem a partir da sua leitura de Charles Dickens. Então, veja que é uma coisa bastante cerebral que ele faz um movimento cerebral muito forte, e todos os capítulos são movimentos cerebrais em várias áreas que ele vai fazendo, né? E aí nós temos o desfecho dessa obra em que ele vai ficando cada vez mais doente e o médico olha para ele e diz assim, se você só tem duas opções, ou você volta para a cidade para receber um tratamento constante, ou você fica aí e vai morrer. E ele, muito a contragosto, resolve seguir a recomendação médica, mas sem antes reclamar bastante. Ele começa a fazer uma invectiva. O último capítulo é apenas ele falando mal do mundo moderno, e ele diz que se ele tivesse... Aí é que tem uma coisa meio Nietzsche, meio Schopenhauer, né? Uma filosofia mais do pessimismo, uma visão mais trágica da vida. Ele diz que se ele tivesse fé em Deus, que se ele pudesse seguir a religião, ele poderia, talvez, lidar com o mundo moderno, que talvez ele conseguisse ter algum tipo de consolo em viver essa vida tão banal que ele vive, que ele ia viver em Paris, né? Ao redor de pessoas tão banais assim. E ele se lamenta por isso, né? Para ele, a culpa de tudo isso, inclusive, é da igreja, né? Ele diz que a igreja mesmo acabou se vendendo para o mundo moderno e ela esqueceu da sua própria missão. Então é bem interessante isso, porque no final das contas, esse personagem, que é totalmente avesso à religião, ele se lamenta por não ter uma religião, né, de ele não conseguir ter essa coisa da fé, e o próprio autor também, que nessa época ele não era uma pessoa religiosa, ele acaba, digamos assim, colocando uma sementinha em si próprio daquilo que viria a ser um pouco da sua conversão em anos futuros, né? Eu gostei do livro, achei bem bacana, eu gostei de ter feito essa leitura. Como eu falei para vocês, eu acho que não é uma leitura muito casual, então... assim, eu recomendo a leitura, porém recomendo com esse pequeno porém, de que não é uma leitura muito fácil, não é uma leitura muito tranquila, mas é uma leitura que propicia vários tipos de reflexão. Eu acho que no mundo como a gente está vivendo aqui hoje, né, com vários extremismos, a gente pensar um pouco no nosso papel como pessoas no mundo, né? Que tipo de pessoa no mundo a gente está sendo. Então, sobre esse livro era apenas isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deixem aí o seu like, deixem aí a sua inscrição. Espero ver vocês no próximo vídeo, ok? Grande abraço, tchau, tchau.